Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o SARI 11, o fundo híbrido aí do Santander, mais um mês acompanhando. E esse mês eu não tenho boas notícias não, eu tenho só notícia ruim para dar para vocês. Enfim, é um fundo de quase 1 bi, 43 mil cotistas, vem ganhando bastante cotista, né? Pagou 59 cents. Vamos lá, já vou começar logo colocando a notícia ruim na mesa, né? Melhor. Novo guidance da gestão para o próximo semestre. Tá aqui, ó. Considerando a cidade de novas vacâncias e etc. E o acumulado que o fundo tem, a expectativa de distribuição de rendimento para o segundo semestre está entre 45 e 50 centavos. Essa aí é a má notícia, né? Então a renda vai cair até muito, né? Porque o fundo pagava 60. Quer ver? Tem aqui um gráfico de proventos dele, quer ver? Cadê? Cadê? Onde é que eles enfiaram o gráfico? Aqui, ó. Ele pagava 65, podendo chegar até 45, 20 centavos de queda. E aí a gente fica de olho para ver até onde a cota vai, né? Porque esse fundo ele vinha sendo precificado pelo mercado com base no valor de 1% ao mês, né? Então o fundo pagava 65, a cota estava 65. Aí a distribuição caiu, o fundo chegou a bater quase 55, né? Vamos ver agora, porque você imagina, ele paga 45 centos. Para onde é que vai essa distribuição? É o grande pênalti, né? É o grande pênalti. Nos últimos meses, a gente teve aí algumas vacâncias, né? Algumas empresas saindo fora, né? A gente vê aí. Teve até essa aqui, essa BRK Ambiental, que já era para desocupar e não desocupou. Os caras estão enrolando aí, embarrigando a saída. E ele comenta um ponto interessante que, assim, se você pegar os últimos relatórios, você não vai achar essa informação. Fica uma pena, né? Imagina, cara, imagina você ter que estudar um fundo e ter que ler os últimos 16 relatórios porque a gestão não trouxe a informação. Fica difícil, né? Então foi isso aqui, ó. Em junho de 23, liquidamos o saldo remanescente da rescisão antecipada dessas unidades. Esses recursos foram distribuídos ao longo dos últimos 16 meses. Por isso que tá caindo a distribuição. Mas, cara, vocês lembram? Pelo menos eu não me recordo de alguma nota nos últimos relatórios, né? Puxa, de um ano para cá, falando a respeito disso, eu não me recordo. Então, assim, do nada a renda cai, e aí, beleza, tinha um fato relevante informando, beleza, tem um fato relevante, mas podia ter colocado, né, a informação pro cotista, né, porque ninguém merece ter que ler 16 relatórios e todos os fatos relevantes que foram divulgados em um ano e meio, né, não dá. Esse é um até interessante, galera, porque lá na área de membros, a gente conversa muito sobre fundo imobiliário. Teve, às vezes, o pessoal, teve uma época que o pessoal levantou a bola do SARI. Ah, e o SARI? O que vocês acham do SARI e tal, não sei o quê. E aí, junta a comunidade, junta todo mundo para se ajudar, para estudar o fundo junto. E eu lembro que na época que a gente estava estudando o SARI, todo mundo junto, a gente tinha muito mais dúvida do que resposta. Aí era um ponto que eu falava pro pessoal, falava, pô, fundo bancário é foda, porque olha só o tanto de dúvida que a gente tem, um monte de coisa que a gente fica querendo ter resposta e a gente não acha nos fatos relevantes e tal, não sei o quê. Como é que você investe num produto desse? E de fato, né, isso mostra, né, pra gente também, uma das situações que mostra. Porque a renda caiu e acho que ninguém lembrava disso aqui, ou, enfim, deveria estar mais bem colocados no relatório, né? Caberia, né? Ainda mais um relatório desses fundos, da 90 e poucos por cento dos fundos da indústria, que são relatórios ruins, são só Ctrl+C, Ctrl+V de um mês após o outro. Então, pô, custava colocar uma notinha, ó, estamos distribuindo aqui a multa do fulano de tal, e ainda tem mais X meses até terminar a distribuição. Enfim. Outro ponto que a gente tem que ficar bem atento com esse fundo é isso aqui, ó. São as receitas financeiras que ele tem. Uma parte considerável da receita dele, mais de um terço, vem de receitas financeiras, que são a aplicação de caixa que ele tem e cotas de fundo imobiliário. E esse valor, a tendência é que esse valor é que ele vá caindo com o tempo, porque o fundo tem obrigações que ele tem que bancar e aí ele vai ter que ir liquidando essas posições. A gente vai falar disso já já. E também a queda da Selic vai acabar atrapalhando um pouco. Aqui a distribuição por inquilino e tal, a gente vê são até boas empresas. A questão da vacância, que está alta, né, no patamar aí de 11,3% nas lajes. No galpão está zerado. Né? Ele não traz a vacância do portfólio como um todo, mas, enfim, a gente sabe que o grosso do fundo está em lajes.
Esse ano tem pouca coisa vencendo. O grande pênalti é que tem muito revisional e, pô, o mercado de laje tá muito mais favorável pro inquilino do que pro fundo, né? Aqui é a estrutura dele, como é que ele tá colocado e tal. Hoje ele tem uma dívida de 308 milhões de reais do CRI e mais 29 milhões de obrigações que ele tem que pagar. Então, se a gente pensar aí, mais de 330 milhões de reais de dívida, sendo que ele tem em caixa algo próximo de 220, considerando renda fixa e fundos imobiliários. Se a gente for fazer uma análise desse CRI que ele tem aqui, ó, até o final desse ano ele tem que pagar mais 22 milhões de reais e no ano que vem ele tem que pagar 28 milhões. Você consegue pegar aqui no site da securitizadora, ó. Então a gente vê que ele tem que realizar esses pagamentos aqui. Todo mês ele paga algo próximo de... Isso aqui é valor unitário, né? R$ 2.400 por unidade, são 453 CRIs, né? Que foram emitidos, 452. Então você consegue fazer o cálculo aí, mais ou menos, de quanto que ele paga de amortização. A amortização sai do caixa, né, galera? E juros sai da DRE, né? Transita pela DRE. Então você consegue ver aqui, ó, esse valor aqui de 1.500.000 é os juros. Então a gente vê isso aí, né? Ele vai tirando o valor do principal daqui. E aí eu fiz o cálculo, até o final do ano ele tem 22 milhões a pagar, e no ano de 24 tem mais 28. Estamos falando de 50 milhões de reais. Ele já vai pagar 29 de obrigações aqui. Já vai reduzir esse valor para 41. Já não tem grana para bancar isso aí. Aí ele vai ter que começar a vender fundo imobiliário e a gente sabe, né, que nem todas as posições que ele tem estão no positivo e tal. Claro que o mercado está subindo, ajuda, mas podem preparar também, né? Se ele começar a ter que gerar CRI fundo imobiliário no prejuízo para bancar as amortizações, vai ser mais valor negativo aqui na DRE, né? A gente vai acompanhando para ver. Aqui a questão de rendimentos que vem caindo, né? Conforme a gente falou, e vai continuar caindo ainda mais. Questão de rentabilidade e tal. A liquidez até boa. Base de cotistas quase que dobrou de um ano para cá. E vamos ver agora com essa possível queda de rendimentos, né? Esse guidance anunciado, o que vai acontecer. A localização dos dois imóveis que ele tem, o grosso do fundo tá no W Torre aqui. A localização do W Torre, galera, falar com vocês, tá assim, não é das melhores regiões, né? São Paulo, a área quente, tá vendo essa ponte aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é daqui até aqui assim, mais ou menos, ó. Dentro dessa região aqui, ó, é a área legal de São Paulo. Então ele tá um pouquinho longe, né? Está bem limitante aqui, né? Então a gente fica de olho nisso aí. A gente já viu, né, as vacâncias que deram nesse ativo. E a gente fica de olho para ver a absorção, como é que vai ser. Ele até comentou que tem algumas negociações em andamento e a gente fica de olho nisso aí. Aqui o W Torre, né, que é o grosso do fundo. E, por outro lado, né, aquela coisa, se o galpão logístico não é a melhor localização, o galpão não, as lajes não são as melhores localização, o galpão é maravilhoso. O raio dentro do raio de 30, super bem localizado. Esse 1 aqui, então, cara, é um esculacho, né? Super bem localizado. A gente vê aí. E aqui a carteira de fundos imobiliários dele, né? Como eu falei, muito provavelmente ele está em prejuízo nessas posições todas. Enfim, é isso aí. Então a gente vai aguardando, né? O fundo de bancão tem esses problemas de comunicação com o cotista, uma pena. E a gente fica aí vendo para onde é que a cotação vai ir a partir do momento que ele começar a entregar o novo patamar de distribuição, né? Qualquer novidade eu trago aí para vocês. Espero ter gostado. Se gostou, se inscreva aí. Se gostou mais ainda, venha ser membro. Valeu, até a próxima. Fui!